Bom, irmãos, não dá para falar de sonhos, não dá para falar sobre sonhos sem citar uma das histórias mais lindas na Bíblia, que é a história de José, aquele que depois foi chamado, mais conhecido como José do Egito. Quem conhece a história de José do Egito aí? É uma história que deve ser contada para os nossos filhos, deve ser lembrada entre nós, devemos sempre estar lembrando. O povo judeu faz isso, ele lembra das histórias e são edificados e estabelecem na nação uma cultura firme. E você sabe, irmãos, que muitas vezes nós decidimos errado, nós não temos um posicionamento correto, porque não porque somos maus, né? Só porque somos maus, né? Mas porque não aprendemos, não recebemos, ninguém nos ensinou e não sabemos. Muitas decisões, fala para o teu irmão assim, muitas decisões zoadas que você toma, são decisões equivocadas, fruto da tua falta de conhecimento. Irmãos, existe uma coisa que chama-se caráter. Aliás, a palavra caráter, ela é usada muito nas brigas, nos debates, nos debates verbais, para xingar o outro. A gente quer xingar uma pessoa, a gente fala que a pessoa é mau caráter, né? Mas, na verdade, a palavra mau caráter não tem muito sentido, assim, tem pouco, mas, na verdade, o caráter é aquilo que a pessoa se acostumou a fazer. Fala para a pessoa, caráter é o conjunto de hábitos que você adquiriu ao longo da tua vida. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que você faz, é uma questão de costume. Alguns costumes você pegou porque a tua família toda. Por exemplo, quem aqui tem família que é bruta? Eu falei assim, os irmãos vão dizer, eita, já, bruta. Aquele irmão que fala assim, você tá linda, hein, sua desgranhenta. Até na hora de elogiar, xinga, entendeu? Então pessoal bruto, aprendeu dessa forma e acha ridículo quando a pessoa é delicadinha assim, né? Tem uma irmã na nossa igreja, uma vez foi expulsar um demônio, assim, estava aquele demônio lá manifestado, a irmã chegou com toda a delicadeza e falou assim, vai saindo, pega as suas trouxinhas e saia um por um. Até hoje a gente tira um sarro dessa, né, da nossa equipe, até hoje, porque é o costume, ela assim, nasceu no meio de um monte de irmãos e ela tinha que ser a parte delicada da família. Então, ela, né, adquiriu essa forma delicada. Ela falou assim, não, tem que ser diferente, senão essa família aqui vai desmoronar, né, essa brutalidade toda. E é delicadinha. Muitas vezes, algumas famílias têm costumes graves, assim, costumes de imoralidade, assim, não ligam muito para padrões da forma de se vestir, não liga muito para padrões da forma de falar, fala de qualquer jeito, fala o que pensa. Fala para o teu irmão assim, falar o que pensa não é sinceridade, é má educação. Então você deve falar o que você pensa quando você for perguntado. E ainda com um certo cuidado para não ofender. Porque é muito chato você criar climas dentro de um ambiente. Para quê? Você pode dizer a mesma coisa de várias formas. E aí é o grande desafio, porque a minha família é assim. Tem mania de falar pelos cotovelos e fala. Então, caráter. Nós estamos aqui diante de um menino, de um moço, depois de um homem, de um dos patriarcas da Bíblia, que tinha um caráter excepcional, chamado José. José, filho da mulher que Jacó amava. Jacó, naquela época, Deus tolerava a poligamia, não que ele aceitava, mas ele tolerava. Com a vinda de Jesus, isso foi extinto. Hoje, voltamos para a origem através de Cristo, voltamos para a origem que Deus fez uma Eva
para um Adão. Mas naquela época era um costume daquela região e Deus meio que tolerava, não aceitava, mas tolerava. E é engraçado que todos os casos que nós vemos de poligamia, de pessoas casando, homem casando tendo mais esposas, todos os casos nós vimos confusão. Então, aquilo que Deus não cria, aquilo que Deus não estabelece, aquilo que Deus não ordena, sempre dá confusão. E foi o que aconteceu. José, não sei se você... Jacó, saiu da casa do pai, porque enganou o irmão, e foi morar numa terra distante, e conheceu Labão, conheceu a filha de Labão, e casou-se. Quando ele casou-se, ele foi enganado, teve que casar com Lia, que era a irmã mais velha de Raquel, a qual ele amava. E depois ele casou com Raquel. Só que Raquel não tinha filhos, não conseguia ter filhos, era estéril. E Lia foi tendo filhos. De repente, Raquel, que era esposa de Jacó, falou assim, não, então vamos fazer assim, eu não posso ter filhos, mas tem a minha serva, a minha escrava que pode ter. Então teve filhos da serva, tá. Aí, de repente, Deus abriu a madre, abençoou, curou ela da esterilidade e ela teve 2 filhos. Um dos filhos foi José, o primeiro filho, e depois teve outro filho chamado Benjamim. E com o nascimento de Benjamim, Raquel morre no parto. Então Jacó, um velhinho já de avançada idade, uma pessoa bem velhinha, agora tem 2 filhos, José e Benjamim. José, pequenininho, bem novinho, bem moço, bem garotinho, é um sonhador. O que é o José? O que José é? Um dia ele tem um sonho. Eu não vou me demorar muito nisso. Ele tem um sonho, ele vê nesse sonho todas as estrelas, ele sendo a estrela principal, e todas as estrelas, 12 estrelas, e mais 2 estrelas, todas se curvando diante da estrela dele. Depois ele vê vários feixes de trigo, e o feixe dele no meio, e todos se curvando diante do feixe dele. Até ele ter esse sonho, que é um sonho. Deus estava mostrando para ele que ele ia ser exaltado, que ele ia prosperar, e que todos iam honrar um dia. Isso é uma visão que Deus deu através de um sonho. Deus muitas vezes nos dá sonhos através de sonhos. Muitas vezes é um sonho noturno que Deus te mostra aquilo que você vai ser. Deus já me mostrou muitas coisas através de sonhos. E se tornaram sonhos meus, ou seja, projetos meus, através de sonhos. Bom, o problema não foi ele ter tido esse sonho, o problema foi que ele reuniu a família toda e contou esse sonho. Irmãos, os irmãos de José já o odiavam. Por quê? Porque havia uma preferência. O pai, Jacó, amava José de uma forma diferente. Por quê? Porque ele era filho da mulher que realmente ele queria casar. Ele foi obrigado a casar com a Lia, né, para responder a um costume da época. E, na verdade, ele amava mesmo, era Raquel. E Raquel teve José. Então ele amava José como sendo realmente aquele do projeto dele, do sonho dele. Ele estava certo de desprezar os outros filhos? Não, estava absolutamente errado. Mas era assim que era. E com isso, os outros irmãos, eu não sei se eles tinham razão ou não, não creio que ninguém tenha razão de odiar ninguém, e nem de fazer o que eles fizeram, mas na verdade que José era alvo do ressentimento e do ódio dos irmãos, que eram mais velhos. Isso se agravava, por quê? Porque José era uma pessoa extremamente fiel ao pai. Então, tudo de errado que os irmãos faziam... Quem aqui já teve irmão cagueta aqui? O que você acha disso aí? O que você sentia vontade de fazer? Jogar numa cova e pôr uma tampa em cima, né? Então, só que os irmãos de José passaram da vontade. Eles não passaram vontade, na verdade. Na verdade, que eles queriam matar mesmo. Mas teve um lá que falou assim, não vou matar não. Vamos ganhar um dinheiro com ele aqui. Venderam ele. E aí se desenrola toda essa história. Irmãos, eu quero que deixe claro. Vamos lá. José tinha um?
E eu quero que você comece agora a se identificar com José. A partir de agora, nós vamos entrar nessa história. Eu quero que você vá se identificando com José. Quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm sonhos e de um tempo atrás você deu um tempo com sonhos? Então, e quantos aqui têm tido seus sonhos restaurados através dessas palavras aqui? Muitas vezes nós abandonamos nossos sonhos por conta de várias coisas. Mas nós estamos aqui diante de um homem que não abandonou os sonhos e por conta do fato dele não ter abandonado os sonhos, ele alcançou os sonhos e foi além daquilo que ele sonhou. Vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel agora é o novo nome de Jacó, tá? A Jacó quer dizer suplantador, enganador, espertalhão, e ele foi mudado naquele encontro que ele teve com Deus, ele teve uma briga com o anjo, né? E ele segurou o anjo, até que o anjo abençoasse ele, e ele recebeu naquele momento o nome de Israel, príncipe de Deus. E aliás, o nome Israel é o que deu o nome para uma nação, hoje chamada Israel. Todo israelita vem porque é descendente de um dos 12 filhos desse homem, Israel. Então, ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez, além disso, filho da mulher que ele amava, ele era o caçulinha. Né? Depois nasceu Benjamim, mas ele era o caçulinha. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O que é uma túnica talar? É uma túnica que não tem costuras, é uma túnica que foi tecida toda ela de uma vez só, sob medida, toda colorida, toda linda. Né? Era como como se fosse hoje uma roupa de uma grife famosa. E fala aí para o teu irmão, se é uma grife que você gosta muito, uma coisa assim que se tivesse grana você compraria, que é coisa bem cortada, tem um pano bom, né? Sei lá, na minha época era outros, eu não gosto de falar porque aí o pessoal dá risada, porque é coisa que acho que nem existe mais, né? Yves Saint Laurent, na minha época era Yves Saint Laurent, era, sei lá, Gucci, sei lá. Bom, ele recebe essa roupa linda, só ele, os irmãos ficam com ódio dele. Eu quero dizer uma coisa, no dia que você aceitou Jesus, no dia que o Senhor te abraçou, no dia que o Senhor te recebeu novamente dentro da sua casa, Ele te recebeu com um anel novo, um anel de filho, e Ele te deu vestes talares, Ele te deu vestes novas. Toda vez que você vê na Bíblia algo sobre vestes, toda vez que você lê a palavra roupas, vestidos, está falando sobre estado espiritual. Vestes são aquilo que nos envolve, aquilo que nos dá beleza, aquilo que nos dá uma identidade para o externo e aquilo que nós como filhos temos. A intenção do inimigo a vida toda foi que você se menosprezasse. Por isso que muita gente hoje tem o péssimo costume de se comparar com os outros. Comparar a minha rede com a rede dos outros. Comparar a minha roupa com a roupa dos outros. Comparar a minha família com a família dos outros. Comparar o meu casamento com o casamento dos outros. Você não tem que ser melhor do que os outros, você não tem que ser igual a ninguém, e nem pior do que ninguém. Você é aquela pessoa que recebeu a roupa sacerdotal, e agora você é visto por Deus como sacerdote, como rei, como rainha, como princesa, como príncipe. Assuma a tua roupa talar, assuma a tua roupa. É um vestido alegre, é um vestido colorido. Fala para o teu irmão assim, não vista roupas feias. Tira a roupa de luto de você.
Tira a roupa de luto de você. Você não morreu. Você não tem que ficar usando mortalhas. O que é a mortalha espiritual? É aquele semblante decaído. É aquele semblante de derrotado. Depois que você aceitou Jesus, depois que você entrou no reino de Deus, agora nós não temos mais o direito. Isso é uma afronta contra Deus, de não vestirmos nossas vestes talares. Então você acha bonito, algumas pessoas acham bonito ser triste, acha bonito ficar num canto para todo mundo ficar bajulando. O que foi que está acontecendo? Isso não é legal. Saiba disso. Toda vez que você faz isso, ao invés de aproximar as pessoas, você está afastando as pessoas de você. As pessoas gostam de gente para frente, gente alegre, gente que põe roupa alegre, gente que fala bem, gente que é engraçada, gente que conta piada. Ninguém gosta de gente para baixo. Roupas talares. Fala para o teu irmão assim: vista sua roupa colorida. Vista sua melhor roupa colorida. E saia para a vida. E saia para a vida. Saia para a vida. Se maqueia. Você que pode, vista as roupas sacerdotais. Você que recebeu essa unção. Amém? Agora, beleza, recebeu a roupa. E aí, o que aconteceu? Quando você recebe uma roupa sacerdotal, bonita, quando você recebe um sonho e você conta esse sonho, o que acontece? Você está atraindo o ódio das pessoas. Gênesis 37:5 diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, eles odiavam porque ele era alegre, eles odiavam porque ele era bonito, ele odiavam porque ele se vestia bem, odiavam a ele porque ele era para frente, que ele era alegre, e odiavam porque ele era amado pelo pai, mas ainda porque ele tinha contado um sonho. Fala para o teu irmão assim: toma cuidado para quem você conta os seus sonhos. Irmãos, eu tenho sonhos. E eu já caí na besteira de contar os meus sonhos para pessoas que não eram para contar. Eu gosto muito de estar com a minha equipe. Eu gosto muito de estar com os meus companheiros de equipe G12 Brasil. Pastor Laudo Jair, Pastor Jairo, Pastor Santo, Pastor Delmir, as pastoras também, os apóstolos. Eu gosto por quê? Porque toda vez que algum de nós conta um sonho, todos eles dizem: glória a Deus, isso vai acontecer. Porque também são pessoas de grandes sonhos. Por isso que são pastores de grandes igrejas. Porque são homens e mulheres que sonham, que ouvem a Deus e não tem limites para os sonhos deles. Então, toda vez que você for contar sonho, conta para gente de fé. Porque pessoas que não têm fé têm ódio de gente sonhadora. Pessoas que são carnais, pessoas que não entendem o Evangelho, têm aversão a sonhadores. Um dos grandes desafios meus como líder, como pastor, é quando vem alguém e conta um sonho para mim, algum de vocês e conta um sonho para mim, de eu não, naquele momento, estar num estado de incredulidade. Porque muitas vezes a gente está meio calabresa, meio mussarela, sim ou não? Quantos aqui de vez em quando fica assim meio mais para lá do que para cá? Tipo, não orou direito, não fez devocional, tá assim, tá meio assim, tá, né? Mais para lá do que para cá. Tá mais para o lado de lá do lado para cá.
E aí chegou e encontra um sonho espiritual. Fala assim, olha, eu pretendo abrir uma célula assim, assim, e vou chamar de tal tipo de pessoa, e não sei o quê. Aí você tá carnal. Você fala assim, é mesmo, irmão? Puxa vida, mas nem eu que sou seu líder, nem pensa, né? Nem eu que sou seu líder tive um tipo de sonho tão grande assim. O cara está tendo um sonho, mas quem é ele? Fala, nem eu como esse tipo de comida, como que você pode comer? Nem eu fui para esses lugares, é como você quer ir para esses lugares? Nem eu, olha só. Nem eu porque você não sonha. Fala para o teu irmão assim, sonho bom é quando você chega para um homem, uma mulher de fé, e conta esse sonho, e o líder fala assim, irmão, esse é sonho bom. O dia que você contar um sonho para mim e eu falar assim, ô irmão, sério mesmo? É sinal que esse é um sonho bom. É um sonho mesmo daqueles que precisa de fé, precisa de ser cabra espiritual mesmo. E é o que aconteceu. Irmãos, toda vez que uma pessoa de sonhos, uma pessoa que tem sonhos, ela se levanta, a família, os carnais, os parentes, muitas vezes o cônjuge, muitas vezes os filhos. Eu tenho na história da minha família, da minha casa, uma história muito triste. O meu pai, uma vez recebeu uma proposta de pastorear uma igreja no interior de São Paulo, uma cidade muito linda, chamada Bebedouro. Essa cidade é uma cidade... aliás, eu tenho primos lá, tenho parentes lá. E uma cidade que, na época, estava sendo... Eles estavam ponta de lança na produção de suco de laranja, onde as empresas Citrosucos, Cutrale, tinha muitas empresas dessa que exportavam suco de laranja para os Estados Unidos, para outros países. E era uma cidade linda, e meu pai foi convidado, e meu pai disse, demorou. Ele era pastor, recebeu uma proposta tremenda de pastorear uma igreja, só que a família, meus irmãos, minhas irmãs, todos se levantaram, porque eram adolescentes, ficaram com medo de ficar longe dos amigos, aquelas bobajadas toda. Mas a gente vai... E começaram a pressioná-lo, e ele acabou recuando nesse sonho. E acabou não indo. Depois, já bem velhinho, já começando a ter problema de Alzheimer, meu pai resolve pegar a minha mãe e mudar para essas cidades, uma cidade do lado lá, para tentar compensar esse sonho recolhido. Só que agora ele já estava com mais de 70 anos, agora não tinha mais gás para fazer a obra, porque para fazer a obra você precisa ter saúde, você precisa ter ânimo, você não pode não ser aquela pessoa que gosta de sofá, que responde às convocações rapidamente, e ele já tinha passado, a água já tinha sido movida, e ele foi lá, tá certo que foi, salvou um monte de gente, pegou toda a turma que estava indo para a glória, tá tudo morrendo, ele ia visitando os amigos que estavam morrendo, e ele dava extrema-unção para os caras. E as pessoas aceitavam Jesus e depois ele encomendava, indo embora, tal. Bom, cumpriu, porque onde o servo de Deus, irmãos, presta atenção, onde o servo de Deus está, ele vai cumprir o propósito de Deus. O problema é que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E Deus, Ele mostra nos sonhos qual é o centro da vontade. Fala para o teu irmão assim, para você chegar no seu tempo, no seu momentum. O que é momento? É aquela hora que a tua vida dá aquela virada. É a hora que a tua vida, que o vento muda. É a hora que tudo fica diferente. Que você segue um outro rumo, que as coisas começam a acontecer. Tudo aquilo que você vinha sonhando a vida toda. É como aquela pessoa que sonhava ser médico, aí ele fez o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois faculdade, sofridamente, porque são muitos anos, é muito caro, muita dedicação. E aí finalmente ele se torna médico. Aí ele fala assim, agora é o momento. Não é o momento. Agora... continua a luta, ele vai trabalhar num PS, ele vai trabalhar num hospital, ganhando uma mixaria, e ele ele começa a se especializar numa coisa, começa a ficar bom naquela coisa, de repente se torna um especialista, e ele começa a ser conhecido, e aí de repente agora ele monta uma clínica, e ele começa a ter muitos clientes de tudo quanto é lado, e agora ele é chamado para falar sobre aquele assunto em congressos internacionais. Pronto, agora sim se cumpriu aquilo
pela qual ele vem lutando. O que acontece com José, irmãos, é que ele recebe um sonho. Fala para o teu irmão assim, um sonho. E do sonho até a realização, passamos por um processo. Fala com uma cara de bravo, seu irmão, assim, não adianta querer pular etapas. Toda vez que você tenta pular etapas, você vai atrasar o processo. Por quê? Você pula etapa, vai lá e não consegue, aí tem que voltar tudo no começo. Eu sou músico desde sempre, né? Desde 6 anos de idade eu já aprendi a ler música. Aprendi a ler música antes de ler português, para você ter uma ideia. Mas um grande período de tempo eu não pratiquei a música dessa forma, através de leitura. Era mais harmonia de ouvido. E um certo dia, eu resolvi estudar na Fundação das Artes de São Caetano. E um dos meus amigos é professor lá. E eu falei assim, olha, eu vi a prova para admissão, eu posso já entrar no nível 2 já. Porque eu tiro de letra, eu passo tranquilo para o nível 2. Ele, Robertinho de Carvalho, um contrabaixista muito conceituado no Brasil, ele falou assim, não faça isso, começa no nível 1. Eu falei assim, mas eu passo fácil. Ele falou, eu sei que você vai passar. Eu sei que você passa na prova, e quem passa na prova pode ir direto para o nível 2, na Fundação das Artes. Mas não faça isso, você precisa de alicerce. Porque quando você chegar, você vai ter problema. Faça isso. Eu falei, eu vou obedecer, vou acatar você, porque você é um cara experiente, a tua opinião, ela vale muito. E obedeci, fiz o nível 1. Irmãos, quando chegou no final do nível 1, eu percebi que a coisa... Fiz o nível 1 com as mãos nas costas. Mas quando chegou no final do nível 1, eu falei, eita Jesus. Quando chegou no nível 2, no meio do nível 2, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse feito o nível 1, aqui que eu ia parar. Eu ia parar e ia fazer o quê? O nível 1 de novo. Ou seja, eu ia atraso de 1 ano. Então, lá eu aprendi a fazer arranjos para a orquestra. Lá eu aprendi a escrever música, não somente ler, mas escrever música, escrever grade para a orquestra, porque eu não pulei etapas. Irmãos, você está num processo, não tenha pressa. Eu não estou dizendo para você ser molenga, para você ser diligente, mas você não ficar afobado. Vai vencendo coisa por coisa, vai quebrando, tirando da tua vida coisa por coisa que é para tirar. Você não consegue fazer 1 hora de devocional, faça 5 minutos, mas faça. Esse grupo aqui não entendeu o que eu falei. Vou tentar com esse, né? Você não consegue fazer 1 hora de devocional, faça 5 minutos. E na outra semana, faz 6 minutos, depois 7, depois 8, amém? Quem entendeu aqui desse lado aqui? Mas tem que ter um começo. Você não fala 10 vezes eu te amo para tua esposa, fala 1 pelo menos. Depois no outro dia fala 2. Até chegar um momento que sua esposa fala assim, você está o papagaio agora, toda hora falando que me ama. Aí quando ela fala isso, você fica naquela quantidade que chegou, encheu o potinho. Amém? Mas entre no processo. E estamos no processo. Bom, por causa do ódio, ele é lançado num buraco. Gênesis 37, 24. Tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Por que ele foi jogado no poço, irmãos? Porque ele era sonhador. Quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, que Ele tem para você, vai começar um processo de tentativa do diabo. Muitas vezes ele vai usar pessoas, muitas vezes vai usar patrões, muitas vezes vai usar filhos, muitas vezes vai usar cônjuges, muitas vezes vai usar até líder. Presta atenção, para enterrar os sonhos. Toda vez que alguma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu quero ir embora da igreja. E não existe pecado nenhum em sair da igreja.
Mas eu, como líder, tenho a obrigação de fazer um check-up para ver a motivação. E eu pergunto, o que você quer fazer? A pessoa diz, não, eu sei, há uma probabilidade de eu poder navegar melhor em outras águas. Aí eu digo assim, qual é a diferença da água do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico? Ambas são salgadas, ambas têm quase a mesma densidade. Então o problema não está no oceano, o problema está no motor do barco. Então vamos fazer assim, vamos trocar o motor, vamos nos aproximar de Deus, vamos melhorar esse relacionamento, vamos por partes. Aí depois, se esse sonho de ir embora permanecer, você a 1.000.000 por hora, então, toda pessoa que vem e fala assim, pastor, eu tenho um chamado missionário. O que eu falo? Seja uma bênção com o que você está fazendo, prospere o que você está fazendo, multiplique o que você está fazendo, porque o que você está fazendo vai mostrar se realmente você tem um chamado. Tem algumas pessoas, irmãos, que procuram, que querem sair para fugir. Estão sendo incompetentes aqui, e querem ser incompetentes em outro lugar. Eu não vou ficar mandando gente para outros países, eu não vou ficar mandando gente para outros estados para serem incompetentes em outro lugar. A pessoa mostrou, o missionário Rodrigo, a missionária Patrícia, foram enviados para Paraíba, não por nenhum motivo a não ser porque eles foram fiéis aqui. Eram obedientes, eram amorosos, eram carinhosos, estavam multiplicando, estavam indo bem, e por isso foram mandados. E chegou o tempo também. Uma ordem de Deus. Fala para o teu irmão assim, resultado de um bom trabalho. O que é? Mais trabalho. E mais responsabilidade. E mais retorno. Quantos aqui querem melhorar de emprego aqui? Quantos aqui querem melhorar de salário? Eu orei aqui, a parte de Deus já está feita, viu, irmãos? Já oramos, já liberamos, você está protegido por Deus, pelos seus anjos, pelo Espírito Santo, você já está recebendo sabedoria. Pronto, a parte de Deus já está pronta. Agora, falta a sua? Falta o quê? A minha parte, fala assim, fala para o teu irmão, você fala a minha parte. Qual é a sua parte? Ser fiel no processo. Continuar. E aí, meu irmão, é lançado no buraco. Que buraco pode ser esse? Buraco é aquele lá, que a pessoa fala assim, não, você nunca vai conseguir, foi aquilo que falaram para você nunca vai se casar com um homem que presta, nunca que a tua família vai ser de Deus, nunca que não sei o que lá. É isso daí, o buraco é isso. É quando alguém, ou quando o próprio diabo, ou os demônios chegam no teu ouvido. Presta atenção, irmãos. Fala para o teu irmão assim, toda palavra negativa, eu vou mudar agora, todo pensamento negativo que te leva para o buraco, não é teu pensamento, é pensamento do inimigo. São demônios que falaram para você. Só que, deixa eu contar um segredo para você. Os demônios, eles não falam assim, eu sou o Zé Pilintra, vai lá no boteco e toma uma cachaça. Não, pede uma cachaça e 2 cajibrinas e 2 fichas. Não é assim, nada disso. Nada disso. Ele vai falar assim, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Ele fala na primeira pessoa, para que você pense que é teu pensamento. Ele fala, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade, estou com vontade, estou com vontade. Aí você fala assim, que vontade, eu estou com vontade. Aí você assume a vontade dos demônios. Todo pensamento de, eu não vou conseguir, não vai dar certo, esse sonho não vai se realizar, nunca que as estrelas vão se prostrar diante de mim, nunca que eu vou receber honra, nunca que eu vou alcançar isso. Toda vez que você pensa isso, não é teu pensamento, é pensamento dos enviados do inimigo para te jogar no... Eu não sei quantos aqui estão lançados no buraco. Não sei quantos aqui o inimigo anda dizendo que você não vai conseguir. Eu não sei aqui, algumas meninas aqui que estão com medo de morrerem solteiras, que nunca vão conseguir um homem que presta, ou um moço que diz que... Eu não sei o que o diabo andou mentindo, mas é mentira. Deus tem o melhor dessa terra para você e tem o melhor da eternidade para você.
Você não precisa ficar ansioso. Aliás, essa vida aqui passa muito rápido e tudo que tem aqui é muito passageiro para você colocar a eternidade em risco. Bom, irmãos, foi lançado no buraco. Decidiram não matá-lo e venderam. Venderam para os midianitas. Gênesis 37, 28. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José do Egito. Existe um paralelismo aqui entre José do Egito e Jesus. Jesus também foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por Judas, aquele que caminhava e comia junto com ele. Muitas vezes, irmãos, aquelas pessoas que você menos imagina que vai te trair, são aqueles que vão te trair. Eu não estou falando isso para que você fique andando de sobressalto, fique olhando e falando, quem será o próximo? Eu não estou nem aí quem vai ser o próximo ou se vai ter um próximo. Eu estou tão acostumado a levar a punhalada nas costas, mano, que eu ando de frente, né, com a armadura de Deus e ando de frente, assim, falando, porque não sei, irmãos, a qual momento que eu vou receber, ou se eu vou receber, espero que não, mas a verdade é que Jesus foi traído, e Ele derramou sangue por causa dessa traição, e esse sangue que Jesus derramou por conta da traição, toda vez que eu sou traído, eu aplico na minha vida, e esse sangue me purifica, e me livra de todo mal, e me cura, e me livra de toda acusação. Vocês não entenderam o que eu acabei de falar, pelo amor de Deus. Fala assim para os irmãos, Jesus foi traído, e derramou sangue por causa disso, e o sangue de Jesus te cura de toda traição. Então, se você foi traída, se você foi traído, se te enganaram, se abusaram sexualmente de você, se abusaram financeiramente de você, deixa para o passado, deixa para lá. Coloca o sangue de Jesus e seja curado em nome de Jesus. Talvez o Senhor te trouxe aqui essa tarde só para ouvir isso que eu acabei de falar agora. E foi o que aconteceu. Bom, irmãos, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Gênesis 39, de 1 a 5. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Mas ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo quanto tinha. Tudo que tinha. Ele é vendido para um homem, para um governador. Olha só, o cara é vendido para um governador. Já vai trabalhar na casa do governador. De escravo, de que alguém que está no buraco passa para escravo. E eu fico imaginando, irmãos, na hora que esse moço estava garoto, né? 17 anos, estava num buraco e agrilhoado, amarrado, sendo levado para ser vendido. Não era motivo, irmãos, fala a verdade aqui, vamos entre nós aqui, não era motivo para ele falar assim, acabou tudo, acabou o sonho, eu vou parar de sonhar, não valeu a pena, olha que eu ganhei, aliás eu estou aqui por causa do meu sonho, eu sou um boca aberta mesmo, eu não devia ter falado nada, e isso ele teria razão se ele pensasse assim. Eu conheço gente, irmãos. Recentemente eu tenho visto pessoas a 1000 por hora, fazendo a obra de Deus, conquistando, abrindo célula. De repente acontece um drama pessoal. A pessoa é traída pelo marido, traída pela esposa, traída pelo patrão. O líder abandona, vai embora, se rebela contra a igreja. A pessoa sabe que aquilo é errado, sabe que aquela outra pessoa fez errado, não devia ter feito aquilo. Ao invés de analisar, fala assim, olha só, a pessoa está caindo. E lembrar daquele salmo que diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido.
Ao invés de pensar assim, a pessoa começa agora a olhar para Deus e falar assim: e aí, Deus? Não foi isso que nós combinemos. Não foi isso que a gente combinemos. E aí, meu irmão, começa a dar tudo errado. Por quê? Porque a pessoa agora começa a questionar o processo. Fala para os teus irmãos assim: processo não é para ser questionado, processo é para ser vivenciado. Processo não é para ser questionado, processo é para ser vivenciado. Porque quando você vive, você está pagando o preço. O processo é pagar o preço. É viver cada detalhe do processo. Quantas pessoas abandonam, param? Eu já vi gente saindo, irmãos, de multinacional. A pessoa está trabalhando na multinacional, finalmente ela conseguiu. Aquilo vai ser um trampolim tremendo para a pessoa conseguir pagar toda a faculdade dela, para depois ela conseguir uma coisa melhor. Consegue entrar, aí começa as brigas internas. Começa aquelas disputas que toda empresa tem, ou a maioria das empresas tem, de um querer passar por cima do outro. Tem gente realmente que tem um caráter que se acostumou em achando que consegue as coisas pisando nos outros. Dedurando, falando mal, né, colocando armadilhas no caminho das pessoas. E aí a pessoa começa a ver toda aquela situação na empresa dela e fala assim: quer saber? Eu não recebo para ficar num negócio desse aqui, e para ficar, eu não tenho que aguentar uma coisa dessa aqui. E aí começa a querer fazer tudo para ser mandado embora. Mentalidade de escravo, mentalidade errada. Fala para o teu irmão assim: você está num lugar, seja uma bênção naquele lugar. Isso estava no coração de José. Estava no coraçãozinho dele. Aí Deus faz o quê? Eu vou dar uma oportunidade para o meu filho José. Tanto ele dá uma oportunidade que o próprio patrão dele, o próprio dono dele, que não era patrão, era escravo, né? Dono, Potifar, percebe que o Senhor, irmãos, eu não sei de onde que ele pegou isso daí. O escritor, o cara que escreveu Gênesis, que foi Moisés, os 5 primeiros livros, né? Pentateuco foi Moisés. Aonde que ele determinou que o Potifar viu que o Senhor abençoava? Porque José, além de fazer e dar tudo certo que ele fazia com excelência, ele testemunhava que era Deus que fazia. Se não, Potifar não falaria assim: não, o Senhor de José está abençoando ele. Quantos aqui tem testemunhado, tem falado, toda vez que o teu patrão vai e te elogia, você faz um serviço legal, você coloca uma roupa bonita, você está com cabelo legal, você faz alguma coisa na obra de Deus, que alguém fala assim: uau! E você fala assim: eu sei que foi o Senhor que fez todas essas coisas, porque o Senhor está comigo! Então José, o dono de José, Potifar, disse isso, porque o Senhor os prosperava e tudo que ele colocava a mão prosperava. Bom, irmãos, começou agora ele ficar bem de vida, porque mesmo sendo escravo, agora ele não usa mais grilhões, agora ele começa a administrar tudo que o homem tem. Um governador, imagina você ser o secretário executivo do governador. Você ser um secretário executivo de um homem poderoso. Você morar na casa do camarada. Você vai comer do bom e do melhor. Você vai viver do bom e do melhor. Você vai ter saúde. Você vai ser bonito. Teu cabelo vai estar legal. Tua pele vai estar legal. E aí, com tudo isso, a mulher do Potifar começa a se interessar por ele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Fala para o teu irmão assim do lado. Vai ter um momento que Deus vai mostrar que Ele vai estar te dando uma chance. Essa chance que Deus vai mostrar para você é para dizer que Ele está com você, mas talvez ainda não seja o seu momento. Então é aquela chance, Ele começa agora a administrar, mas ainda não era o momento.
E algumas pessoas, quando chegam nesse estágio, elas ficam orgulhosas. Esses dias eu vi um jogador de futebol, não me lembro o nome dele, não me peçam para falar, talvez eu falando você vai saber, que ele deu um testemunho, se eu não me engano é do Corinthians. Ele falou o seguinte, que ele ficou famoso, ele começou a jogar, ele joga bem, né? Coisa rara nesse time, alguém jogar bem, mas... Cadê? Ele começa a jogar bem e tal, eu acho que ele não estava nesse time, não sei, bom. Ele começa a se orgulhar, e começa a achar que ele é o bom, e começa a trair a esposa dele, e deixa para lá, e começa a vir tarde, e beber, e não respeitar horários, e aí ele começa agora a ser, o rendimento cair, começa agora a ser mandado embora, e começa a entrar numa depressão, começa a entrar numa derrocada, numa decadência profissional, familiar, emocional, se envolve com drogas, e aí esse é o caminho de alguém que se orgulha. Eu já vi muita gente, irmãos, aí a rede começa a crescer, e aquela coisa, e a pessoa começa a falar assim, mas também, os caras aí também não sei o que lá, começa a julgar os outros, começa a achar que é o bom, começa a se sentir, achar que é melhor que todo mundo, e aí o que Deus faz? Deus, ele dá uma travada. No caso de José não foi o que aconteceu. José, ele recebe a oportunidade, pega a oportunidade, começa a prosperar, e aí o diabo, novamente, tenta lançar José no buraco. Fazendo o quê? Usando uma mulher. Algumas pessoas, irmãos, caem no buraco por causa de dinheiro, outros caem no buraco por causa de homem, de mulher, de paixões. Outros caem por causa de fama. Eu já vi boa parte daqueles cantores famosos americanos, Ella Fitzgerald, vocês nem sabem, né? Alguns não sabem aqui. Os grandes cantores, as grandes cantoras americanas, os grandes cantores, eram pessoas de Jesus, pessoas que cantavam na igreja, aprenderam a cantar nos coros das igrejas americanas, gospel. E de repente aparece um olheiro, um empresário, espertalhão, endemoniado, que começa a frequentar várias igrejas para ver aqueles que ele podia pegar para ganhar dinheiro, e chegava e fazia aquela proposta irrecusável. Olha, você vai cantar no Madison Square Garden, você vai cantar não sei na onde, você vai ter fama, e se a pessoa naquele momento, ela não está com Jesus, se naquele momento a pessoa não está ligada na videira, no trono do Senhor, a pessoa cai. Muitos cantores, muitos famosos, muitas pessoas que têm a facilidade de vender. Eu tenho visto pessoas que estão começando a prosperar, começando a melhorar de vida, não eram nada, agora são organizadas porque agora têm princípios cristãos, não eram nada, tinha a vida toda atrapalhada, a família atrapalhada, e agora começam a se organizar, a família começa a ficar bem, começa a crescer, começa a ficar tudo bem, e a pessoa agora começa a falar assim, não, peraí, mas a obra de Deus está atrapalhando a minha vida. Mas também não precisa ser assim. Eu tenho medo de gente que fica aí se dedicando a Deus. Que fica se dedicando a Deus, esquecendo a família. Que família? Que família que a pessoa tinha? A família dela era o boteco, meu rapaz. Era a biqueira. Ou era o trabalho. Ou era o amante. Ou a amante. Esse era o trabalho. Essa era a vida. Hoje tem uma família honrada, filhos bonitos, filhos inteligentes, filhos servos de Deus, que se dedicam à obra de Deus. E a pessoa agora começa a achar, mas José não era assim. José, quando veio aquela mulher se insinuando para cima dele, no começo ele fingiu, assim, que não tá, deu uma de louco, mas ela começou a ser mais incisiva, ir para cima. Chegou um momento que ele recusa. Chegou um momento que, ao ver que a recusa dele era sem
sem volta, ela vai e fica com ódio dele, mulher despeitada, homem despeitado, coisa terrível, arrancou a roupa de José, ficou com as roupas na mão, rasgou as roupas dela e denunciou ele como alguém que tinha atacado. É engraçado que alguém que ataca a tua esposa, o cara é governador, o cara é escravo, ele tinha direito de matar. Potifar tinha direito de matar. Pergunta para o teu irmão aí, por que Potifar não matou? Porque cego é aquele que não quer ver. Porque ele sabia com quem ele morava, né? Sabia lá. Você está dentro de uma casa, você vê a tua esposa olhando para o empregado. Ninguém é tonto nesse ponto, ainda mais um governador. Um cara para chegar no posto dele, meu, bobo, ele podia ser tudo, mesmo bobo. Podia ser corno manso, mas bobo não. Aí foi deixando. Falei, não, vamos ver até onde vai isso daí. Quando uma coisa aconteceu, ao invés de matar, ele falou assim, não, para não ficar mal, o que eu vou fazer? Vou mandar ele para a prisão. Aí ele tanto faz, ficou chateado muito, porque perdeu um baita de um administrador, e aí José agora de novo na prisão. Fala para o teu irmão assim, do sonho até o processo, até a conclusão, tem um processo. E o processo, irmãos, eu não quero aqui te iludir, não. O processo sempre é sofrido. Viu, amores? Viu, pessoal da minha equipe? No meio, entre um sofrimento e outro, tem uns momentos como esse que eles passaram agora, esse final de semana. Entre um momento e outro. Mas, em geral, é pancada. É ir e expulsar demônio, e tirar a pessoa, e ficar sabendo que fulano abandonou Deus, que fulano apostatou da fé, e ficar chorando, e aconselhando, e buscando, e resgatando. Essa é a nossa vida. Aí Deus dá uma bênção. Aí você ganha um presente, uma coisa financeira, aí um agrado e tal, e bola para frente. E Deus vai mostrando, ele fala, eu estou com você, viu? Eu estou com você, ó. Esse mês eu mantive você mais um mês. Consigo pagar mais uma vez o aluguel. Olha só, e vai te mantendo, ó. Conseguiu comprar uma casinha, olha que legal, olha que bom. Colocou um portão novo, aí vai indo, assim, Deus vai mostrando umas coisinhas assim, para mostrar que Ele está com você. Porque Ele sabe que a gente tem a mania de ficar caindo. Então Ele dá umas demonstraçõezinhas. Fala assim, meu casamento tá esquisito. De repente o marido chega com um buquê de flor, do nada. Você falou com o teu líder? Não. Você falou com ele? Não. Deus falou comigo. É Deus, meu irmão. Ele toca nos corações das pessoas. E aí ele é lançado agora na prisão. Chega na prisão, o que ele faz? Entra em depressão. Né, irmão? Os irmãos que não conhecem a história aí. O que ele faz, José? Fala para o teu irmão assim, se eu tiver que ser um coletor sanitário, eu vou ser o melhor coletor sanitário de todo o planeta. Se eu tiver que ser um prisioneiro, fala para o teu irmão aí, cadeieiro, eu vou ser o melhor cadeieiro de toda a face da terra. Se eu tiver que ser um médico, serei o melhor médico, o melhor engenheiro, melhor advogado, melhor faxineiro, melhor tudo. A mentalidade de pobreza, a mentalidade de miséria não está no cargo que você ocupa, nem onde você está. Está dentro de você. O recurso está dentro de você. Se você se sente uma porcaria, você vai se tornar naquilo que você sente. Ele está na cadeia, e o que ele faz? Entra em depressão, fala assim, não, agora acabou para mim. Quer saber? Eu já vi gente falando assim, quer saber? Eu vou fazendo aí, eu vou estando aí, estou na equipe do pastor, estou na equipe do 12 do pastor. Ele falou para a gente fazer essa meta, mas... eu penso o quê? Que eu agora vou ficar me matando agora para ir na reunião que ele falou para mim ir. Sendo que eu tenho faculdade, sendo que eu tenho coisas muito mais importantes. Muito mais importantes. É a minha vida, né? Dá licença. A pessoa não abre mão, ela não paga, ela não faz nada, ela não abre mão. Então é o seguinte, meu irmão. Ele resolve ser o melhor
prisioneiro que tinha naquela cadeia. Que ele começa a fazer o quê? Ajudar os que trabalhavam. Começou a organizar. E se nós fizéssemos uma escala de os prisioneiros, que começa com a letra A, isso aqui lá. Se a gente fizer assim, a gente determina, dá um número para cada um. E aí cada um, 3 agora se dispõe a fazer tal coisa para não embolar. Que tal a gente fazer assim? A gente pega a igreja, a gente organiza em 12 redes, e aí cada rede se dispõe tantos dias para se dedicar ao estacionamento. Assim todos os irmãos vão poder assistir a maioria parte dos cultos, e não vai ser pesado para ninguém, e não vai ter uma classe especial de gente que é só trabalhando, se sobrecarregando, e depois começa a murmurar e maltratar as pessoas. Que tal a gente fazer isso? Hoje, irmãos, nós podemos dizer que nós temos uma igreja, nós participamos de uma comunidade, onde eu tenho pelo menos 12 casais, 13 casais de líderes, que podem organizar qualquer evento, de qualquer envergadura, de qualquer forma. Porque, além deles serem capazes, porque foram treinados nesses anos a fazer isso, eles têm equipamentos para isso, e o melhor, eles têm uma equipe que pode ajudar eles. É para aplaudir Deus mesmo. Nós fomos convidados para organizar, para ajudar na organização do Allianz Parque no ano passado. Nós somos ultra elogiados, irmãos. Ultra elogiados. Os organizadores, os principais, o pastor Eli Emerson, o pessoal porque nós chegávamos na hora certa. Por quê? Nas reuniões, estávamos participando, nos dispomos. Por quê? Porque nossos meninos, nossas meninas estão acostumados a assumir para si as responsabilidades. Não fala, eles lá vão fazer. É o que José fazia, isso é espírito. Esse espírito é o espírito que vai te levar à prosperidade. Se você seguir esse princípio, você vai ser abençoado. Ele chega na cadeia e começa a organizar aquela bagunça. A cadeia se torna um lugar menos mal para se viver, se torna um lugar maravilhoso, perto de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, ele começa a ser colocado pelos administradores da cadeia em posições altas. Eu conheço o irmão da Porta da Paz. Eu posso falar até o nome dele, se ele ver essa gravação, ele vai ficar contente. Pastor Marcelo. O sonho dele era trabalhar numa multinacional. Deus já tinha falado para ele que ia trabalhar numa multinacional. E ele tinha feito faculdade, administração e tal. E ele ia nas multinacionais e não conseguia emprego. Um dia, isso ele me contou, um dia, desesperado, ele chega numa multinacional, uma empresa metalúrgica, e ele fala assim, o camarada, fala assim, eu quero trabalhar aqui, eu sei que essa empresa é uma empresa boa, eu quero trabalhar. O cara fala assim, não, mas para você não tem cargo aqui, você é administrador, fez faculdade e tal. Ele fala assim, mas o que tem? Ele falou, não tem nada, para você não tem nada. Ele falou, não, mas eu vi lá que tem para vários cargos lá, viu a placa, tem lá para faxineiro. O cara fala assim, não, mas você não pode, isso aí não... Isso é contra todos os princípios. Não posso fazer isso daí. Eu falei assim, dá licença, eu estou passando necessidade, eu preciso de um trabalho, e eu quero trabalhar nessa empresa. Eu falei assim, você aceita ser faxineiro mesmo? Eu aceito. Ah, duvido. Eu aceito, pode me colocar como faxineiro. E eles abriram uma exceção, irmãos, isso é de Deus também, porque a empresa não faz isso. E colocaram ele como faxineiro. Nas primeiras semanas que seguiram, ele começa a limpar, é limpeza industrial, é diferente de limpeza normal. Ele começa a perceber que algumas limpezas demoravam muito por causa que eles estavam usando produtos não corretos, não compatíveis com aquela atividade. Ele começa agora a pesquisar materiais, ele começa a pesquisar os produtos que seriam para usar, e começa a pesquisar, e um dia ele chega para o chefe da limpeza e fala assim, olha, se nós usássemos tal e tal e tal e tal produto, talvez nós teríamos um aproveitamento melhor do nosso trabalho. O patrão, o chefe falou assim, que é? Como você sabe? Eu falei, sabe porque eu estou pesquisando, eu achei incrível, eu achei uns materiais assim.
esse chefe comenta com o chefe dele sobre esse episódio. Fala assim, tem um faxineiro lá, você vê que louco. O cara falou que tal e tal material vai limpar esse negócio. A gente nem consegue arrancar do chão, aí o cara consegue. Falou que consegue. Você acha? Sério? Ele falou, manda chamar ele. Falou assim, pois não? Falei assim, como que você garante que esse material? Falei assim, não, ele já foi testado, já vi, pesquisei. Aí ele falou assim, eu vou comprar e você está responsável por aplicar ele. Ele foi lá, aplicou, os caras viram que ficou um brinco. Aí imediatamente ele já foi colocado como chefe dos faxineiros. Depois, futuramente, ele foi colocado como chefe de compra de materiais específicos da limpeza. Depois ele foi colocado como chefe de compras gerais da empresa. E aí foi aí que ele foi morar em Bogotá, numa filial em Bogotá, e lá ele aprendeu, por isso que ele ajudou muito a equipe do Brasil na tradução, nos fones de ouvido, né? Quando o pessoal ia no começo que não entendia espanhol. O pastor Marcelo, querido Marcelo, te amo, você é um exemplo, eu amo você, sua equipe. E é assim, irmãos, não importa onde você esteja, na cadeia. Aí na cadeia, ele ouve dois camaradas contando um sonho, e nesse sonho, um seria salvo pelo rei, outro seria morto, e ele fala tudo isso. Né? É engraçado que uma pessoa sonhadora, as pessoas têm confiança de contar os sonhos. E uma pessoa sonhadora, ela acredita nos sonhos dos outros. Fala para o teu irmão assim, se você não acredita nos seus sonhos, você dificilmente vai acreditar em sonhos de outras pessoas. E para você ser líder, para você ser um líder cristão, você precisa acreditar nos sonhos das pessoas. E aí ele interpreta os sonhos, aquele sonho acontece, mas ele fala assim, olha, por favor, aquele que não morreu, por favor, se lembre de mim, quando você estiver no palácio, porque ele tinha certeza. Versículo 21 do capítulo 39 de Gênesis, diz assim, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Capítulo 40, versículo 8. Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmão, o sonho que ele interpreta acontece, ele consegue ajudar aquela pessoa, dar confiança naquela pessoa. Fala para o teu irmão assim, você vai ajudar muita gente até o seu sonho se realizar. Provavelmente, o diabo vai querer lançar um pensamento na tua cabeça. Beleza, joia, eu estou ajudando um monte de gente. E eu? Então quer dizer que eu cansei de entrar em quebrada enfrentando o traficante para pregar o evangelho? E o que foi que eu ganhei com isso? O que você ganhou com isso? Quem disse que era para você ganhar alguma coisa com isso? Quem ganhou foi quem recebeu o evangelho. Ah, mas eles rejeitaram. O problema deles. Você fez o que tinha que fazer, com todo o amor, e a parte deles tem que fazer, que é aceitar. Você não pode aceitar pelos outros. Ele fez o trabalho, ele foi lá e interpretou o sonho do camarada. Ajudou a pessoa, está ajudado, só pediu para o cara lembrar. É o que a gente faz, na hora que você estiver bem, lembra da igreja, viu? Na hora que você ficar rico aí, lembra da igreja. Porque tem alguns caras que ficam bem de vida, compram uma chácara e desaparece da igreja. Sim ou não? Verdade ou não? Quem já viu caso assim? A pessoa fica bem de vida, o sonho da pessoa é ir para Bogotá. Depois, quando ela fica bem de vida, ela não sonha mais para Bogotá, sonha para ir para Cancún.
Nada contra Cancún. Um dia eu vou também. E você vai também. Todo mundo vai. Mas, irmão, não é por aí não. A gente fala assim, ó, lembra, viu? Lembra quando você fica bem. Lembra quando você tiver um monte de discípulos, você não se orgulhar. Lembra para não subir muito, para não ficar, não achar que tem o rei na barriga. Lembra, até no Brasil tem o costume de falar assim, não visita mais os pobres, né? A gente fala assim, não fala? Quem já ouviu essa frase? Não visita mais os pobres. É porque algumas pessoas têm isso daí, meu. Quando ficam bem. Mas não aconteceu com José. Aconteceu isso com José. O cara esqueceu. Ele falou, lembra de mim. Mas o cara esqueceu. Não lembrou coisa nenhuma. Depois de muitos anos, José na cadeia, irmão. Trabalhando, tranquilo lá, fazendo o trabalho dele. O faraó tem um sonho. Das vacas magras, das vacas gordas, das espigas gordas, das espigas magras, que as gordas comiam as magras, porque ia vir 7 anos aí, na verdade, ele manda... Aí, o copeiro do rei lembra que tinha um camarada que interpreta sonho. Ninguém conseguia interpretar o sonho. E aí, manda chamar quem? Manda chamar quem? Gênesis 41:14. Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi assentar-se a Faraó. O que ele fez? Fez a barba, porque era costume egípcio. Judeu não fazia barba. Era costume egípcio. E ele colocou o quê? Colocou uma roupa. Certamente não era dele essa roupa. Certamente os empregados do Faraó mandaram essa roupa para ele. Olha só, começou com uma roupa de honra, agora está sendo vestido de novo com uma roupa real. Passou por um período. E agora ele colocou barbeado, perfumado, banhado e com uma roupa legal se apresenta, ouve o sonho do faraó, interpreta o sonho do faraó. Falou, faraó, vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Nesses 7 anos de fartura, nós temos que guardar as coisas, fazermos silos, fazermos armazéns e guardarmos, e depois nós vamos ter 7 anos de fome, e nós vamos tanto nos sustentar com tudo que guardamos, como nós vamos vender para todas as nações do mundo, e vamos ficar mais ricos ainda do que somos. O faraó fala assim, uau, eu acredito em você. Vai chegar uma hora que alguém vai acreditar nos seus sonhos. E o faraó fala assim, puxa, mas quem poderá administrar tudo isso? Aí José fala assim, olha, eu não sei, pode, né? Tem tanto cara bom aí. Se você quiser. Ele falou, firmeza, é agora. Deu um anel para José. Anel representa a honra. Anel com sinete, que era uma forma, era uma espécie de carimbo que havia, que tinha o brasão do rei. Todo lugar que ele chegasse, ele podia decretar através desse anel medidas políticas, medidas econômicas, isso dava, porque ele está dizendo que com esse anel, que ele estava em nome do rei. Jesus, irmãos, ele derramou o sangue da cabeça dele por conta da coroa de espinhos. Esse sangue é aquele que cai, que nos dá a honra e nos dá a autoridade para falarmos em nome dele, quando nós estivermos enfrentando e resolvendo e administrando as coisas. Jesus derramou o sangue nas mãos. Saiu o sangue das mãos de Jesus, para que tudo que você fizesse, tudo que você colocasse as mãos, isso fosse, prosperasse pelo sangue, porque nos livra de toda a maldição. E foi o que aconteceu. José prospera, se torna o governador do Egito.
Gênesis 41, 41. Disse mais a Faraó, a José: vês que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão e pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Quantos aqui tem um sonho? Quantos aqui tem sonhos de Deus? Quantos aqui tem sonhos? Levanta a mão, você que tem sonho. Os tempos das vacas gordas chegaram. José trabalha. Depois os tempos das vacas magras chegaram. E na época das vacas magras, toda a terra ficou com fome. E nesse tempo, aqueles irmãos de José que tinham lançado ele no buraco e vendido ele, vêm para o Egito para comprar comida. Ele fica sabendo que esses irmãos vêm comprar, como que ele era administrador, ele acompanhava tudo de perto, ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele tinha informantes. E ele vai e recebe os irmãos. Ninguém o reconhece, porque agora ele está diferente, ele está mais velho, está mais maduro, está com outras roupas. E agora ele começa todo um processo interior, talvez de todos os desafios que ele teve, desde o começo, de não desistir dos sonhos, desde tudo que ele sofreu. O mais pesado de todos os desafios foi perdoar os irmãos. Porque perdoar demanda o quê? Perder. Deixa eu falar uma coisa para você que veio nessa tarde aqui. Se você não conseguir perdoar as pessoas que te fizeram mal, se você não colocar o sangue de Jesus nesse assunto, não se desprender, não decidir perder, porque perdoar é perder. Mas ele me tirou, então, deixa aí. Mas essa pessoa fez, então, deixa levar. Já foi. Não tem como resgatar isso. Enquanto você não fizer isso, mesmo tendo conseguido tudo o que você conseguiu, o que você sonhou, porque muitas vezes nós conseguimos tudo quase que ele sonhou, porque ele sonhou das pessoas se curvarem. Se ele não perdoasse, isso não teria sentido nenhum. E de repente, ele começa a fazer um processo todo, manda o irmão, manda chamar o mais novo. Você tem um irmão mais novo? Tem, então manda chamar e fica com ele. O pai fica desesperado, os irmãos ficam desesperados. Os irmãos agora já velhos, já experientes. Fala assim, o que nós fizemos? Isso daí é resultado do que nós fizemos lá no passado. Eles começam a perceber que agora estava acontecendo tudo de errado com eles, porque eles estavam atrapalhando os sonhos de uma pessoa, fizeram tudo errado. Queria terminar essa palavra, mas com você aqui na frente, com aqueles que têm um sonho e querem realizar esse sonho. Olha aqui, não converse agora não, por favor. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, pedir todos os dias, presta atenção. Pede isso para Deus, para que Ele mude teu caráter. Como que a gente muda o caráter? Caráter é um conjunto de costumes, certo? Então começa agora a mudar os costumes. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força para mudar os costumes. Você tem o costume de murmurar, então começa a murmurar menos, até não murmurar nada. Vai mudando. Tem o costume de enrolar, de não estudar para a prova. Então comece a estudar um pouquinho. Depois vai aumentando, vai melhorando. Algumas coisas que te estão prejudicando, vai mudando. Muda o teu caráter de desistência. De toda vez desistir no meio do caminho porque alguém te jogou no buraco. Eu estava tão animado para fazer coisa, mas isso aí que você falou já acabou comigo.
Eu estava tão animada para fazer o negócio, mas isso aí que você falou, aí, tá vendo? Você não acredita em mim. Não adianta ficar pondo culpa na pessoa que falou contra. É com você o sonho é teu. As pessoas não têm obrigação de ficar te elogiando. Porque como o sonho é teu, é você que tem que respaldar eles. Você e Deus. Então se alguém falar assim, não, acho que não vai rolar. Você, tá bom. Muitas vezes a pessoa está falando as dificuldades, tem isso e isso. Não, beleza. Então é bom você falou, porque eu vou resolver. Mas desistir, não. Sonho bom, sonho de Deus, sonho de família, sonho de prosperidade, sonho de ministério, sonho de santificação. Você não tem que ficar, você não tem que parar. Então a primeira coisa, você tem que fazer um pacto hoje com Deus, de não importa o que falarem, não importa o que fizerem, não importa as condições do país, do planeta, econômica, cultural, não importa se traírem você, se jogarem você no buraco, não importa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vou ter uma família assim, o meu ministério vai ser assim, a minha profissão vai melhorar dessa forma, nesse período, eu vou ter um ministério assim, tantos 12 discípulos, 144, 1728... Vai continuar, eu vou continuar agora nesse plano, plano da Universidade da Vida agora melhorou, porque agora eu posso, agora é mais delicado, é mais pessoal, agora eu tenho que trabalhar com mais qualidade, agora, a partir de agora eu vou fazer dessa forma, vai ser assim, 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 vai resolvendo. E você vai fazer um pacto com Deus, de quando você chegar, você não se tornar tão prepotente que não seja capaz de perdoar aqueles que tentaram colocar pedras no seu caminho. Porque no dia que Deus te deu o sonho, até hoje, muitas pedras foram lançadas. Eu posso dizer porque no meu caminho foram lançadas muitas pedras. Mas quer saber, hoje eu agradeço a Deus pelas pessoas que lançaram as pedras, que me tornaram mais forte, me tornaram mais experiente, e mais amoroso, mais compreensivo, porque da mesma forma que jogaram pedras no meu caminho, jogam na de vocês também, e quando vocês vêm falando assim que está doendo o pé, eu não sou insensível, eu choro junto, eu falo, uau, vai passar filho, vai passar, porque eu me compadeço, porque eu me identifico com você. Então foi muito importante eu ter sido afligido. De repente, alguém fala alguma coisa assim, pessoal, o que está acontecendo lá dentro daquela sala onde está o José, nosso governador? O que eles estavam ouvindo era o grito. O que eles estavam ouvindo era um homem chorando. A Bíblia diz que José, ele sai da frente dos seus irmãos e vai para um lugar meio perto, e ele começa a gritar. Os gritos dele são ouvidos pelo palácio, os gritos dele são ouvidos pela vizinhança, são gritos. E alguém pergunta para alguém que conhecia José, que José tinha confidenciado o que estava acontecendo. O que está acontecendo? José, o que está acontecendo com José? O que a gente pode fazer por José? Alguém que é íntimo de José, um amigo de José, fala assim, não se preocupem, o que vocês estão ouvindo é um homem perdoando. O que vocês estão ouvindo é um homem derramando o seu coração, dizendo, eu tenho tudo, agora eu sou governador, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho tudo. Mas me falta uma coisa, falta a minha família. Falta agora eu conseguir perdoar. Naquele momento ele perdoa, irmãos. Ele consegue o maior desafio de toda a vida. E ele volta com o rosto, com a cara inchada. E chega para os seus irmãos e diz assim, Gênesis 45, 4. Disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E eles chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Bíblia diz que naquele momento os irmãos caem de joelho. Tudo aquilo que ele havia sonhado. Não pense que ele sentiu prazer em ver os irmãos ajoelhados diante dele. Porque alguém que conhece Deus e conhece a misericórdia, não sente prazer na humilhação de ninguém. Não quer ver ninguém se humilhando diante dele. José perdoa. E disse, não faça, vem aqui. E abraçou os irmãos, mandou chamar o pai. Abrigou eles. Eles viveram bem. Quando o pai morreu, eles voltam, levam o corpo do pai até a terra, até o lugar que foi prometido por Deus a Abraão. O mesmo túmulo de Abraão, de Isaac e Jacó. Dormiu com seus pais. E José mantém esse povo. E esse povo dentro do Egito, de um grande império, cresce. Chega no final de 400 anos, esse povo começa a ser oprimido. E Deus levanta agora Moisés, um libertador, e tira e leva eles de volta para onde morava Jacó, ou Israel. É uma história linda, que pode ser também a tua história. Vai depender de você agir como José. Ser excelente em tudo que se faz. Obediente em tudo que faz. Temente a Deus. Não cair em armadilha. Quando a mulher de Potifar o tenta, ele era jovem, cheio de hormônios. Mas ele não usou isso como desculpa. Ele sabia que ele preferia ir para a cadeia do que pecar contra Deus ou contra seu patrão. Feche seus olhos agora. Se José mandasse uma carta para nós, ele escreveria exatamente isso. Muitos dias tristes se passaram em minha vida, mas em todos eles eu sonhei com o dia em que minha vitória chegaria. Quando finalmente venci, não fiquei lembrando de dias de pesadelo que vivi, pois preciso continuar sonhando, porque eu sou um sonhador. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, agradecidos, porque o Senhor nos implantou e permitiu que nós amalgamássemos os nossos sonhos com os Teus sonhos. Porque o Senhor é um Deus que não criou robôs, o Senhor criou homens que pensam, que fazem juízos morais e que são capazes, diferente de qualquer outro ser, de sonhar. Porque nós nascemos segundo a Tua imagem e semelhança, porque o Senhor também é aquele que planeja as coisas e concretiza as coisas mediante o acionamento através da Tua palavra. Nós somos, Senhor, feitos à Tua imagem e semelhança, portanto nós planejamos e sonhamos. Queremos, Senhor, que os nossos sonhos sejam sonhos pautados pela Tua palavra, mas são nossos sonhos. E os Teus sonhos, juntos com os nossos sonhos, e os Teus sonhos soberanamente superiores aos nossos, porque os Seus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os Seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, assim como o céu está elevado acima da terra, assim são mais altos os Seus pensamentos que os nossos pensamentos, e mais altos os Seus caminhos que os nossos caminhos. Então, Senhor, nós nos submetemos os nossos sonhos aos Teus sonhos, e sabemos como o Senhor é Pai. O Senhor sonha sonhos bons, o Senhor tem pensamentos de paz. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Eu entrego essa comunidade, Senhor. O Senhor me designou como alguém que fala com essa comunidade. Eu quero, Senhor, declarar que essa comunidade é Tua, Senhor. Nós somos Teus, eu sou Teu. Cada um de nós aqui somos ovelhinhas do Teu pasto. Todos nós aqui temos sonhos, Senhor, e tem alguns aqui, Senhor, que nem estão conseguindo lembrar mais os sonhos, de tão longínquos que ficaram. Eu quero pedir agora que nessa semana, Senhor, ao voltar, mesmo agora, quando saírem daqui, voltarem para suas casas, nos seus carros, nos seus ônibus, trem, conduções, que cada um, Senhor, seja restaurado, seja lembrado. Da mesma forma, quando eu voltei do meu encontro com Deus,
que naquela semana do meu encontro, eu me lembrava das feridas, o teu Espírito ia trazendo à tona, e cada vez que o Senhor trazia à tona as coisas, elas eram perdoadas, eram curadas, e por um bom tempo, por meses, eu continuei a ser ministrado, Senhor, depois do meu encontro. Eu quero pedir, Pai, que depois dessa palavra, os sonhos sejam lembrados, e aquele sonho, e alguns sonhos vão iniciar hoje, Senhor. Pessoas que não ousavam nem sonhar, porque foram ensinados que não se deve sonhar, que não se deve pensar como príncipes ou como princesas. A partir de hoje, sonharão e viverão, Senhor, o melhor de Ti. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Eu quero, Senhor, derramar sobre cada mão. Levante suas mãos agora, como alguém que recebe. Senhor, cada um, o Senhor tem um presente para dar, em cada mão que está estendida aqui. Eu sei que o Senhor mostrou nesses dias, no encontro, nas devocionais, no momento, na célula, o Senhor mostrou coisas que o Senhor pode fazer. Mas eu quero pedir agora, Pai, que cada um aqui receba, conceba, como o Senhor fez mesmo, como que o Senhor sonhou com esse planeta, Senhor. Que o Senhor ficou sobre a face da terra, Senhor, como um pássaro que aguarda o eclodimento do ovo, Senhor. O Senhor chocou. A Tua palavra diz que Teu Espírito pairava sobre a face das águas. A palavra pairava é como se estivesse formando aquilo que estava no Teu sonho. Uma terra assolada, uma terra destruída pela queda do inimigo. E o Senhor agora faz um plano de transformar esse planeta num local de habitação da Sua mais alta criação, que somos nós. Eu sei disso. Porque nós somos feitos à Tua imagem e semelhança. Não existe nada criado no universo inteiro que seja como nós. E eu sei, Senhor, que o Senhor planejou esse planeta para nos abrigar. E o Senhor tem planejado, Senhor, outras coisas para nós. Sabemos que estamos passando por uma fase aqui. Essa fase vai passar rápido. E quando nós chegarmos na outra, Senhor, nós saberemos. Pai, nesse tempo de peregrinação, nos ajude a manter os Teus sonhos em nós. E que, Senhor, nós, as nossas famílias, os nossos discípulos, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e esse planeta receba, Senhor, a bênção vinda através da operação da Tua vontade através dos nossos sonhos. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.